Olá pessoal, aqui Miquel Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Venho fazer aqui o habitual vídeo de Natal em que eu vou falar de alguns dos jogos de tabuleiro que estão no mercado nacional, ou seja, jogos que nós encontramos à venda nas lojas em Portugal, que são e que têm a versão em português. Ou seja, uma série de recomendações de jogos que podem ser bons para este Natal, quer na perspectiva da prenda, ou seja, para oferecermos como presente, quer como atividades para fazermos, aqui com um especial foco nas novidades, de jogos que eu ainda não falei no ano passado, porque alguns vão saindo ao longo do ano, mas também os jogos que eu tenho aqui à minha disposição e que eu conheço melhor. Também aqui explicar o porquê de como está organizada aqui a lógica deste vídeo. Os jogos estão organizados por tipos, eu tentei dar aqui alguma ordem, como recomendações para vocês mais facilmente terem uma noção daquilo que pode ser do vosso interesse. Então, vamos começar aqui pelos jogos mais simples e aqui na categoria dos Party Games. E tenho aqui o primeiro, que é o Deus, Hitler e Gandhi entram num bar. Este é um jogo que se insere nesta lógica dos jogos de festa para adultos. É claramente um jogo de debate que tem aqui o mecanismo do jogador juiz. Portanto, vão haver aqui dois jogadores ou dois grupos de jogadores que vão estar a tentar debater aqui diferentes perspectivas da mesma situação ou afirmação, e depois haverá um outro jogador que vai decidir qual o melhor argumento. Uma coisa parecida na lógica aqui de jogos com o Cards Against Humanity, ou então na versão portuguesa Cartas com Tomate, que eu já falei anteriormente, mas aqui num jogo muito a incitar ao debate e obviamente aqui um jogo que ganha principalmente por aquilo que é o que os jogadores dão de si ao jogo. Depois aqui nesta lógica de jogos de festa, mas numa coisa já mais sofisticada do ponto de vista do sistema de jogo, temos aqui o The Crypto, que é uma edição portuguesa. Finalmente o jogo está em português. É um jogo de decifragem, de resolução de puzzles, de enigmas até, numa perspectiva mais abstrata aqui, mas em que vamos tentar encontrar palavras. Portanto, a lógica é tentar passar mensagens aqui à nossa equipa sem que as equipas adversárias consigam adivinhar aquilo que é a palavra. Portanto, qualquer coisa que foi um fenómeno internacional e que aqui está finalmente disponível em português através da Salta da Caixa. Depois aqui não podia deixar de referir o meu jogo. É o Game Creator Set, que é uma espécie de caixa estranha, porque é uma caixa de criação de jogos, mas acaba por poder ser uma espécie de party game, porque para já o sexto jogo, aqui o Magic Flick, podemos quase que enquadrá-lo nesta categoria, mas aqui na lógica de que, como nós podemos modificar o jogo, podemos criar várias versões e até adaptações, pode ser em si uma atividade divertida em conjunto para arranjar estas novas variantes e depois testá-las de imediato. Por isso entra aqui na categoria de party game, pelo menos na minha perspectiva, uma vez que nós também podemos até decorar, ilustrar e até criar personagens com o próprio jogo, e isso pode ser algo para envolver até as crianças nesta abordagem mais de atividade de festa em família. Depois vamos entrar aqui nos jogos de caixa mais pequena, mas que são também aqui de muita qualidade. Ou seja, jogos de caixa mais pequena, mas que são em si também grandes jogos, normalmente com um nível de complexidade um bocadinho mais fundo que o próprio party game que eu acabei de mostrar, mas sem serem jogos ainda muito pesados. Então temos aqui o primeiro, que é o Kites, que é um jogo que vem aqui através da Devir, que é um jogo colaborativo em que estamos em conjunto a tentar gerir aqui os tempos destas ampulhetas que simbolizam os papagaios. É incrivelmente fácil de jogar, é incrivelmente interessante e rapidamente criamos aqui um jogo colaborativo, que é quase um jogo de vases, andar a jogar cartas e em conjunto tentar fazer o melhor possível. Já testei isto com muita gente e é muito curioso e imediato o modo como conseguimos rapidamente colocar pessoas aqui a jogar, e já joga a 6, portanto quase que podia ter entrado aqui na categoria de party game, mas eu acho que já tem aqui outras dimensões de jogo. Depois, por falar em jogos que são conhecidos da grande maioria das pessoas, são os jogos de vazas, em inglês trick-taking, jogos de vazas como por exemplo bisca, sueca, esse tipo de coisas, em que cada jogador joga uma carta e depois há uma ronda em que as cartas vão ser resolvidas. Temos aqui o Cat in the Box, ou o Gato na Caixa. Este jogo, esta não é a versão portuguesa, mas existe a versão portuguesa através da Divercentro, em que vocês podem encontrar este jogo, que é um jogo de vazas genialmente bem feito. Para mim, eu acho que está mesmo muito bom.
o modo original, como utiliza aqui algumas mecânicas em que as cartas que nós jogamos, o jogador é que decide o naipe delas. E depois isto, obviamente, só pode haver uma carta de cada naipe em jogo, e isto faz parte da estratégia do próprio jogo, que tem depois aqui uma forma de pontuar segundo os naipes e as vasas que se vão ganhando ou perdendo. Fantástico. Algo familiar enquanto sistema de jogo, mas que traz muitas novidades e uma experiência de jogo interessantíssima. Depois temos a seguir aqui o Vida na Floresta, aqui já uma proposta da Mebo Games, que traz para Portugal também aqui um sucesso internacional. Trata-se de um jogo que o tema é a floresta, a biologia, os animais, as plantas, a fauna, a flora, todas essas coisas. Aqui é feito um modo muito interessante em que as cartas têm múltiplos usos e nós vamos combinando aqui as árvores com os animais para fazer uma interligação neste ecossistema que acaba por ser um modo de otimizar aqui o uso das cartas. Portanto, uma coisa relativamente fácil, que é apenas um baralho de cartas, mas com imensa profundidade de jogo. Algo altamente recomendável. Depois temos aqui, já pela Devir, aqui o Cities, que é uma proposta de um jogo de construção de cidades, que é um tipo de jogo bastante popular, entre quer seja jogos de tabuleiro, quer seja jogos digitais. Aqui traz uma abordagem um pouco abstrata, ou seja, acaba por ser um jogo abstrato de combinações para fazermos o máximo de pontuações possíveis entre os prédios que construímos, o tipo de prédios, as zonas onde eles estão, se vamos primeiro a alguns pontuadores ou não, e aqui uma proposta também relativamente fácil de levar à mesa, de jogar, também com bastante profundidade estratégica e que tem aqui o grande benefício de ter Lisboa como uma das cidades que pode ser jogado. E um jogo aqui que também altamente recomendável, especialmente para quem gosta destes jogos com uma implementação mais abstrata. E este seguramente é um sucesso nessa perspectiva. Depois temos aqui mais jogos que eu diria que entram numa categoria mais intermédia. Ainda não são aqueles jogos muito pesados e muito complexos, mas que são também altamente recomendáveis e interessantes. Temos aqui o caso do Floresta, também lançado pela Mebo, aqui do Nuno Santos, aqui um conhecido entusiasta de jogos de tabuleiro, que está a lançar vários jogos, coisas sempre muito interessantes, e neste caso já temos aqui um jogo em que vamos estar aqui a explorar um território, vamos abordar aqui o tema da floresta, vamos abordar o tema dos incêndios, num jogo que nos obriga a ter estratégias, obriga a ter planeamento, obriga a pensar naquilo que é o modo como o território está organizado, obriga a pensar também nos outros e nos leva para um tema que é sério, mas que está implementado aqui de uma forma genialmente bem conseguida. Portanto, elevadíssima recomendação também para quem queira começar a entrar aqui já num jogo com alguma profundidade. Este provavelmente é o passo a seguir, uma novidade deste ano, produto totalmente nacional. Depois temos aqui a outra recomendação também é muito interessante, que é o Flamecraft, que foi um jogo que teve muito sucesso, penso que há 2 anos, na Feira Internacional da Essen, na Alemanha. Um jogo que cativou muito pelo aspecto que ele tem, mas trata-se de um jogo de gestão de recursos, otimização, conversão, algo que é do agrado de muita gente. Esta é quase que é satisfatório o modo como vemos o nosso sistema de produção a crescer, aqui com uma temática fantasiosa, com estes dragões super cativantes, que tem aqui uma edição em português da Salta da Caixa, com uma localização, e quando dizemos localização é quando é traduzido para português, mas aqui tem mais do que isso, não foi uma tradução direta, foi mesmo uma adaptação quase à nossa cultura, que tem aqui um produto fantástico, e eu diria que isto pode agradar também aos miúdos, mas tem aqui muito jogo dentro, também nesta categoria dos intermédios, em que já temos algumas opções estratégicas interessantes, mais um produto para agradar a vários utilizadores ao mesmo tempo. E agora entramos aqui na categoria dos mais pesados, normalmente aqueles que me agradam mais a mim como jogador, embora eu esteja disponível para jogar qualquer um destes no devido contexto e com o tipo de pessoas que vão querer apreciar este tipo de experiência, porque às vezes também é com as pessoas que jogamos que faz sentido escolher o jogo adequado, porque importa que todos estejam a ter um momento agradável, mesmo que seja uma novidade, mas as pessoas têm de estar disponíveis para entrar nesse jogo, e alguns jogos demoram um pouco a entrar. Mas agora os jogos mais pesados. Então, a sugestão não podia deixar de ser aqui Stephens, do Costa e do Rola, aqui designers da nossa região aqui de Leiria, mas que já são designers de renome internacional, que trazem aqui o Stephens, que é um jogo sobre o início da indústria na Marinha Grande, aqui o especial foco na indústria do vidro, que traz aqui um jogo que já começa a entrar nos jogos mais complexos
ainda não sendo excessivamente complexo, não vai aos níveis mais altos de complexidade que existem em alguns jogos, mas já nos dá aqui imenso para explorar numa edição da Pile Up Games, muito bem conseguida do ponto de vista gráfico e das ilustrações. Eu acho que está muito cativante. Entrando aqui nos Eurogames, são estes jogos mais clássicos de gestão de recursos e planeamento para um tema que nos é próprio, numa experiência já a tender para a profundidade. Depois de seguida temos aqui também mais autores da nossa região de Leiria, parece que é uma região muito profícua, em que temos aqui o Asian Tigers. Já não é um tema de Portugal, mas é um tema aqui internacional das economias do Extremo Oriente, aqui pelo Nuno Bizarro Sentiero e pelo Paulo Soledade, que através da Pitágoras, lá está, uma editora também portuguesa, que vem trazer aqui a volta desta dupla de designers que recebeu muita fama internacional por jogos de grande sucesso dentro desta gama dos jogos mais complexos de economia e gestão, aqui com uma nova proposta, qualquer coisa que agora está no mercado nacional como algo que passa a ser cada vez mais normal, quando antigamente era muito difícil aceder a jogos desta complexidade e profundidade. Claramente um típico jogo de tabuleiro moderno, de planeamento e gestão, daqueles onde podemos estar aqui a queimar alguns neurónios para tentar fazer a nossa melhor jogada e ter um plano para o conseguir devidamente implementar e ver os resultados disso, reforçando as nossas competências. Portanto, aqui um jogo que entra bem nessa parte. E depois, para rematar aqui, Advir, que lança sempre uns jogos mais pesados todos os anos, normalmente é entre 1 e 2 jogos, que nos habitua sempre a ter esta opção. Já há muitos anos é provavelmente a editora que mais nos disponibilizou em Portugal jogos complexos, mais profundos, e temos aqui o Daitoshi, que é uma das propostas para este ano, explorando este mundo fantasioso de origem nipónica aqui do Japão, aqui com um mundo muito próprio, com umas ilustrações também muito próprias que levam aqui para esta estética oriental, quase a lembrar a manga, mas é uma estética ainda mais específica, mas que nos propõe aqui um jogo que é também um jogo de economia e gestão. Temos aqui a ver aqui o sistema redondo, isto é um tipo de mecânica típica, em princípio será o rondel, podemos classificá-lo assim, mas temos aqui também muito jogo para explorar, com muita qualidade nos componentes e nas ilustrações, que lá está, que nos levam para este mundo, que é já uma sequência de vários jogos que têm explorado este mundo oriental, fantasioso, aqui com uma estética de cartoon muito própria, em que temos aqui também um jogo de planeamento e gestão de recursos, um jogo profundo, um jogo que nos vai fazer pensar e nos vai recompensar pelo bom planeamento. E pronto, este também é a outra proposta dentro dos jogos mais complexos. E pronto, estes são os jogos que eu queria destacar este ano como recomendações. Tentei ter aqui algumas recomendações para vários públicos, vários tipos de jogos, demonstrando aquilo que existe no mercado em Portugal, mas existe mais, mas ainda não tive acesso aos outros, portanto não os posso recomendar. E só para reforçar que também, cada vez mais e felizmente existem produtos disponíveis para praticamente todos os perfis, todas as ocasiões, pelo que nos vai abrir cada vez mais possibilidades para explorar este novo mundo dos jogos de tabuleiro modernos, que combinam perfeitamente muito bem com o Natal, quer seja como presentes para oferecer, quer seja como atividades para fazer em família e com os amigos, e agora também com a novidade de poderem ser produtos que até podemos explorar a solo se quisermos uns momentos introspectivos em que estejamos nós e o jogo e a explorar este sistema, porque também é algo que dá imenso prazer a alguns jogadores, que é a exploração destes novos sistemas de jogo. E então pronto, um Feliz Natal para todos e muitos jogos à mesa na melhor das companhias. Adeus!